Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com a presença de convidados muito especiais. E nesse momento difícil de pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando as orientações das autoridades de saúde. Estamos respeitando o isolamento e o distanciamento social. Por essa razão, os convidados estão concedendo as entrevistas por meio de videoconferência. E hoje nós vamos falar de bem-estar, qualidade de vida durante a pandemia e também no pós-pandemia. Para isso, eu vou conversar com a Naura Brissol. Ela é fisioterapeuta especializada na prática de Pilates. Naura, muito obrigado pela participação, pela gentileza em atender ao meu convite. Seja muito bem-vinda. Oi, Daniel. Eu que agradeço pela oportunidade, de estar aqui com vocês e é um prazer, uma honra. Legal. Muitos assuntos para tratarmos, eu tenho certeza, ainda mais nesse momento de pandemia, muitas pessoas ainda em meio à quarentena, algumas demandas hospitalares represadas por conta daquele receio de ir até o hospital, ir a uma clínica, a um laboratório com receio do contágio do novo coronavírus, enfim. Mas antes de nós tratarmos dessas questões, Naura, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho da sua formação e como você deu os primeiros passos aí na profissão até chegar hoje em dia a essa condição. Você tem o seu consultório especializado em Pilates. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Sim, sim. Então, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou natural de Santo Ângelo e desde pequena eu sempre pratiquei muitas atividades físicas, dançava, jogava vôlei, futebol, enfim, era muito ativa. Então, desde cedo eu já comecei a ter muitas lesões e com isso eu já comecei entender um pouquinho, do processo de reabilitação. E quando eu terminei, ao término do colegial, eu queria educação física por estar muito inteirada, nesse meio esportivo. E nesse mesmo período, a minha avó materna, ela teve um AVC e ela morava em sítio. Então, nesse momento, ela veio para a casa dos meus pais para fazer o tratamento de fisioterapia, a reabilitação. E aí, nesse processo dela de reabilitação, eu acompanhava o tratamento, ajudava a fisioterapeuta e aí, com isso, eu conheci de pertinho, assim, tive essa oportunidade de conhecer e participar do tratamento da minha avó, e foi onde eu me apaixonei, por essa profissão, que eu considero linda, e aí, na sequência, assim, na minha cidade não tinha, faculdade de fisioterapia na época, então eu vim para São Paulo por já ter parentes, familiares aqui, e aí eu iniciei faculdade de fisioterapia, isso em 97. Aí ao término da faculdade eu iniciei a residência em cardiorrespiratória. Trabalhei muitos anos em hospital e paralelo com isso eu comecei a me especializar mais, em cursos mais focados para reeducação postural, essa visão mais de correção, procurando a causa, da doença especificamente e assim proporcionar um tratamento que fosse mais eficaz. E durante muitos anos eu atendi um público de pacientes onde já tinham uma lesão estabelecida, Assim, eu atendia pacientes que já tinham um processo, às vezes, degenerativo, em articulações, lesões graves, às vezes por atividade física inadequada, inúmeras coisas, posturas inadequadas,
E muitas vezes eu observava que era por falta de uma orientação, né? Faziam aquela atividade de uma forma inadequada por não ter uma orientação correta. E aí, observando tudo isso, eu acho que foi 2012 que eu iniciei minha formação em Pilates, e eu acho que desde lá mudou, assim, inverteu o perfil, né, e a forma de como abordar, né, meus pacientes e as pessoas que me procuravam com algum objetivo. Então, eu comecei a talvez trazer mais consciência, né, para os pacientes, no sentido de evitarem lesões, prevenirem lesões através de atividade física de uma forma correta, uso de palmilhas. E aí que entrou o Pilates também, porque de certa forma foi o que transformou a minha vida. Eu tinha muitas lesões, tinha muitas limitações físicas até, por conta de trabalho exaustivo e em hospitais e tudo mais. E aí o Pilates transformou a minha vida, mudou o meu corpo, né, no sentido de não ter dores, não ter lesões e ter uma qualidade de vida através disso. Então, acho que Legal, Naura, basicamente legal. foi Antes de isso. nós... Não, não, pode concluir, por gentileza, fique à vontade. Não, acho que é isso, Daniel. É muito essa trajetória, assim. Legal. Olha só, Naura, antes de nós falarmos dos assuntos e temas relacionados ao coronavírus e à pandemia, me chamou muito a atenção Uhum. esse depoimento, essa sua primeira resposta. Eu queria entender um pouquinho desse universo dos seus pacientes. Então, a partir do momento que você começou a desenvolver esses trabalhos com os pacientes, você começou a identificar aqueles problemas que são mais comuns. Eu gostaria que você, inclusive, compartilhasse com o nosso público da experiência que você tem, o que você já pôde constatar. Quais são os problemas mais comuns que as pessoas acabam tendo no dia a dia por conta de má postura, maus hábitos ou mesmo por problemas genéticos? Conta pra gente. Eu acho que, talvez assim, eu parto do princípio, Daniel, assim, o que eu entendo, assim, a maioria das pessoas, elas não sabem nem respirar direito. E eu falo por mim, porque eu também não sabia, né? Eu não usava a minha mecânica respiratória adequada. E partindo do princípio onde se a gente respirar de uma forma inadequada, a gente não está usufruindo do máximo da nossa capacidade pulmonar. Então, com isso, já começam alguns problemas, onde a gente usa a musculatura, às vezes acessória, que não é o ideal, né, para se usar durante uma respiração normal, no dia a dia. Então, tem uma série de coisas, onde, se a gente começar, por exemplo, eu trouxer a consciência para o paciente, no sentido de ele aprender a respirar de uma forma adequada, isso já muda a mecânica respiratória e muda a postura dele. Isso assim, é muito claro hoje em dia para mim. Eu ensino a pessoa a respirar de uma forma adequada, contrair musculaturas que são necessárias, né, para o nosso dia a dia, desde carregar algum tipo de peso, agachar da forma correta. São coisas muito simples e que mudam completamente o destino das pessoas, né? Porque se a pessoa começar a respirar de uma forma adequada, tiver consciência corporal de como agachar, como levantar, pegar um peso adequada, com isso a gente vai prevenir inúmeras lesões, né? Acho que é um básico, assim. Não sei se eu fui É, clara. foi bem clara. Agora, tem uma situação, escutando
isso que você acabou de dizer, e esses exemplos que você deu, me parece que as pessoas acabam procurando os profissionais de fisioterapia após o registro ou algum episódio de algum problema, né? Tá? É como se fosse para apagar um incêndio. E o que você está me dizendo é que seria importante também que a pessoa procurasse o fisioterapeuta com o objetivo de prevenir problemas, né? Conta um pouquinho dos problemas que as pessoas poderiam evitar se procurassem um fisioterapeuta para justamente corrigir alguns maus hábitos. Conta pra gente. Sim, eu acho que é muito importante essa colocação. Aquilo que eu falei assim, eu parei de enxugar gelo, né, no sentido de ficar tratando e não obter resultado. Então hoje eu procuro alguém né, vem até mim com alguma dificuldade ou mesmo que não tenha, né, nenhuma lesão. Hoje em dia eu já consigo identificar e tratar de uma forma totalmente preventiva, né? Então, no sentido de um exemplo, deixa eu pensar. Se eu faço uma avaliação postural e a pessoa tem, sei lá, um dedo, um hallux valgo, né? Que é o início de uma joanete. Isso hoje é o início de uma joanete. Daqui, sei lá, alguns anos, vai ser uma lesão muito grave no pé dela, né, dessa pessoa, onde vai incapacitá-la de andar, né? Como eu já peguei alguns pacientes nesse estágio, onde não fizeram nada, não trataram, não cuidaram, e aí chega numa determinada idade, onde ainda tem muita vida pela frente, né? Uma pessoa ativa, dinâmica, mas tem uma disfunção muito grave no pé que limita essa pessoa de andar, de ter uma qualidade de vida, de fazer coisas que gosta, enfim, nesse sentido. Perfeito. Existem casos também das pessoas que utilizam demais o corpo, esportistas, pessoas que têm o hábito de fazer musculação e Sim, acabam acumulando lesões. Que tipo de tratamento é feito para uma pessoa dessa que tem uma boa condição física, sim, respiratória, mas acaba usando e demandando demais o corpo? Qual a diferença dos em tratamentos? excesso. Sim, aí é um outro lado, né? Assim, é um outro perfil onde a pessoa tem, né, massa muscular e tudo mais, mas o que a gente observa, Daniel, é que não tem muitas vezes uma musculatura interna adequada que suporte esse corpo, né? Toda essa carga. E aí, com isso, acaba tendo muitas lesões. Eu uso muito sempre um exemplo de uma árvore, né? Comparando o nosso corpo como uma árvore, onde a nossa estrutura, né, do tronco, ela tem que ser muito forte, né, com raiz muito sólido, muito firme, para depois os galhos, né, e dessa árvore crescerem, e aí sim vai ser saudável. Então imagina um tronco, um corpo onde não tem uma sustentação adequada, ela mal suporta os braços, né, o peso do corpo próprio, e aí essa pessoa ainda coloca mais carga, mais peso, né, que é o que acontece, o que a gente vê muito nas academias, né, não criticando, mas quando não existe essa consciência onde essa pessoa precisa primeiro estabilizar, fortalecer a musculatura interna, né, manter essa estrutura forte para daí ir para os membros e o corpo todo, né, no sentido de carga. Então, é essa consciência que a gente tenta trazer no Pilates, que muitas vezes, assim, já atendi muitos atletas e hoje em dia tem muito esse perfil, né, e onde eu observo
esse tipo de lesão mesmo, é um corpo muito forte, né, por fora, e dentro não tem a menor consciência, né, de força de musculatura interna, musculatura local. Legal, eu estou conversando com a Naura Brissol, ela é fisioterapeuta e especializada também na prática de Pilates, e é justamente o tema da minha próxima pergunta, porque cada vez mais a prática de Pilates tem se difundido pelas grandes cidades, com muitos locais que oferecem essa prática. Eu gostaria de entender um pouquinho a definição e o que é o Pilates, Naura, e como essa prática pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu falo assim por mim, Daniel, a transformação que teve na minha vida é uma prática que engloba tudo, desde respiração, né, a consciência corporal, de musculaturas básicas, né, de proteção, e também a consciência corporal para realizar e desenvolver e assim desempenhar funções, tanto no exercício como para a vida. Então, eu falo assim, Pilates é para a vida, não é só aqui, sabe? São consciências durante a prática que modifica completamente a mecânica corporal e a consciência corporal, no sentido de prevenir, né? Prevenir qualquer tipo de lesão, né? Não importa qual atividade que a pessoa vai desenvolver. Assim, eu já tive a oportunidade de reabilitar tenista, jogador de futebol, uma atleta que trabalhava em circo, né, malabarista. Então, assim, onde são corpos completamente diferentes, estruturas completamente diferentes, mas ambos eu observava que não tinha força, musculatura interna, musculatura local das articulações, não tinha essa consciência. No momento que começaram a prática do Pilates, obtiveram outra consciência e aí sim preveniram lesões, sabe? No sentido de não se machucar mais como antes. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho, informações importantes trazidas pela fisioterapeuta Naura Brissol. Agora, Naura, eu queria falar um pouquinho desse momento complicado em que todos nós estamos passando. Pandemia do novo coronavírus, há meses em quarentena, claro que houve já flexibilizações ao longo desse processo, mas o fato é que muitas pessoas estão em casa, confinadas, trabalham remotamente, muitas deixaram de frequentar as academias, alguns comem um pouquinho a mais, ganham de peso, enfim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente que tipo de relato você tem escutado durante esse período. Que problemas as pessoas mais estão tendo durante a pandemia? Eu acho que o que eu tenho observado mais, e aí partindo até assim dos meus pacientes, o relacionamento que eu tenho com eles, né, que também é um relacionamento de amizade, né, tem a parte profissional, mas a gente acaba trocando muito. Então, o que eu observo é que, assim, muitos pacientes meus eu acabei orientando alguns exercícios para darem continuidade em casa, né? E a gente se fala constantemente, vou orientando, né, com relação a alguma dúvida que surja, enfim, né, desses exercícios que foram orientados, e, e outros que talvez assim já tinham uma prática de caminhada e aí conseguiram manter, então de certa forma mantém, né, essa atividade. Mas o que eu mais observo é a ansiedade, né? Que talvez é algo que as pessoas têm tido mais dificuldade. E aí o que entra muito, assim, o que veio muito é a prática de meditação, né? Associada com a atividade física.
onde eu falo por mim, assim, eu pratico meditação já faz alguns anos, me ajudou muito, me ajuda muito, e é algo que eu tenho orientado muito aos meus pacientes também, no sentido, às vezes, de parar em 5 minutos, né, no dia, e prestar atenção na respiração, como está respirando, prestar atenção na ins, na ex, é, ir relaxando o corpo, sabe? E prestar atenção da forma que está sentado, como está respirando. Nesse sentido, eu acho que é uma coisa que tem ajudado muito, né? O que eu observo, assim, o feedback que eu tenho é que quando fazem essa prática, quando vivenciam isso, tem uma grande diferença em termos até de produtividade, sabe? Da atividade que estão desenvolvendo e desempenhando em casa. Mas aquelas pessoas que tinham o hábito de se exercitar, tinham uma vida mais agitada, ou mesmo aquelas pessoas que procuravam respeitar uma dieta, se alimentar bem, enfim, e por alguma razão acabaram interrompendo esse processo, esses hábitos foram deixados de lado nesse processo da pandemia, existe, claro, sabemos a possibilidade de um aumento no número de problemas, né, problemas posturais ou mesmo algum probleminha no funcionamento do organismo. Você, como fisioterapeuta, observa esse tipo de comportamento, da interrupção de práticas saudáveis com preocupação, e o que você orienta para que as pessoas sejam disciplinadas para tentar retomar essa vida mais saudável, digamos assim? Olha, o que eu oriento, eu falo assim, eu falo por mim, que é o que eu tenho feito, tá, Daniel? Assim, na minha vida, né? Eu acho que fica muito mais fácil, né? Claro, De claro. falar de algo que a gente pratica. Eu já passei com nutricionista, já fiz tratamento, né, no sentido de ganhar massa muscular, de melhorar hábitos alimentares. E o que eu procuro é trazer uma alimentação mais equilibrada, né, evitar os excessos. Eu acho que assim, hoje eu como de tudo e procuro fazer, sabe, atividade física que seja o mínimo. Às vezes tem dias que eu não tenho vontade de fazer pilates, eu coloco uma música e começo a dançar, sabe? E eu acho que o mais importante, assim, acho que nesse momento é a gente fazer atividade, alguma atividade e procurar coisas que nos façam bem, né? Que tragam bem-estar. Então não importa, tá em casa, coloca uma música que gosta e começa a dançar, sabe? Cansou de dançar, senta, respira, sabe? Sente o corpo que está acontecendo. E aí procura, na hora de se alimentar, observar, né? O que a gente está ingerindo? Por que eu estou ingerindo isso? Ou não aquilo? E talvez dessa forma, assim, trazendo consciência mesmo do tipo de alimento que a gente está ingerindo, né? De comer coisas mais saudáveis, no sentido de equilibrar. Eu acho que o ponto-chave aí é equilíbrio, sabe? Comer de tudo um pouco, sem exageros, beber muita água, né? É o que eu tenho feito, assim, e tenho me sentido muito bem. Que ótimo. Eu tenho observado que você está aí, me parece, no seu consultório, né? Tenho visto o Sim, quadro, aquela parte da coluna cervical, claro, uma réplica. coluna, Isso, sim. exato. Agora me diga uma coisa, eu sei que as clínicas e os consultórios, eles podem funcionar normalmente, muitos estão recebendo seus pacientes, enfim, mas também sabemos que houve uma diminuição por conta da orientação das autoridades que estimulam o isolamento social. Por conta disso, aumentou demais a telemedicina e os atendimentos e consultas utilizando a tecnologia por videoconferência, um sistema parecido Sim. como esse que a gente está fazendo aqui em entrevista.
E aí eu queria saber como as novas tecnologias também estão ajudando você, como fisioterapeuta, a continuar dando os atendimentos, enfim. Conta um pouquinho para a gente dessa nova realidade. É algo muito desafiador, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente precisa se adaptar, né? Então hoje eu percebo assim, quando alguém me procura e aí eu tento entender o que está acontecendo, né, com essa pessoa. E se é algo, por exemplo, onde ela já tem uma consciência, não tem a dor, não tem algum problema muito grave, eu acho que aí é possível passar essas orientações ou mesmo fazer o atendimento online, né? Já fiz. Agora, se é algo que eu preciso avaliar, preciso pôr, né, a mão na massa mesmo, aí eu peço para essa pessoa vir até o consultório e aí tomando, lógico, todas as devidas precauções de uso de máscara, avental descartável. Eu tenho outro espaço ali onde é ventilado, então não fico no ambiente fechado com ar-condicionado. E aí são os cuidados que a gente está tomando e seguindo as orientações também, né, relacionada à pandemia. Muita gente tem falado do que poderá vir a ser o chamado novo normal, né? Que seriam medidas permanentes para essa nova condição. Você entende, Naura, que o novo normal vai ser exatamente isso? A gente vai transformar alguns protocolos e procedimentos que tinham o objetivo de evitar a proliferação do novo coronavírus naquele momento, de maneira permanente? É mais ou menos por aí? O que eu observo, Daniel, assim, nesse momento e até futuro, assim, eu acredito que a gente não pode parar, né, nossa vida, assim. Então, precisa se adaptar e talvez aprender, entender, estudar, né, formas e que a gente consiga atuar com segurança, né, tanto quanto para o paciente, mas seguir em frente, né? Não deixar, tipo, esse medo e até mesmo às vezes informações que chegam e que não, depois a gente observa que não é bem assim. Então, que isso paralise a gente, né? Eu acho que nesse momento, assim, a gente já tem recursos, a gente já tem informações para lidar com tudo isso. E eu acho que o objetivo é justamente esse, assim, a gente se adaptar, fazer a nossa parte de prevenir e tomar os devidos cuidados, mas seguir em frente, né? E dar continuidade nas nossas atividades, quer seja online ou presenciais, né? Quem sentir segurança e sentir bem de vir, né? Se for alguma coisa, né, que realmente tenha necessidade de mobilizar, manipular, enfim, né? Eu utilizo técnicas de osteopatia também, né, como tratamento. Então, muitas vezes não dá para fazer online, né? É necessário mão na massa, assim, colocar, pôr a mão no doente, no paciente e tratar mesmo. E aí, como fazer isso no meio desse contexto? Então, tomando as devidas precauções, né? Usando a roupa adequada, máscara, gel, ambiente ventilado. Eu acho que é por aí, né? É isso aí. Importantes informações trazidas pela Naura Brisso, fisioterapeuta. Falamos de muitas coisas e certamente já a convido para uma próxima edição do Alesp Conecta, tratando dos principais assuntos do dia a dia. Naura, muito obrigado. Gostei muito da entrevista. Parabéns pelo seu trabalho e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Não temos mais tempo. Ponto final nessa edição.
eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.